Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre o Neymar e muita gente, eu imagino que a primeira pergunta seja: André, por que falar sobre o Neymar? Bem, Neymar é o principal jogador da seleção brasileira do ponto de vista da imagem. Se é o principal jogador, a gente pode discutir, mas do ponto de vista da imagem, e é um jogador que é uma liderança técnica do Brasil. Até bem pouco tempo atrás era o capitão da seleção brasileira, que é um representante da cultura brasileira, e por isso é um influenciador de milhões de jovens brasileiros. E diante disso, o escândalo recente envolvendo o Neymar merece nossa atenção. Além disso, Neymar foi um bolsonarista durante a eleição, e isso gerou inclusive conflitos com a sua namorada Bruna Marquezine. Eles inclusive terminaram, e se especulou que talvez essa fosse uma das razões para o término, que permite que a gente discuta sobre a influência da política nas relações interpessoais. Então, falar sobre o Neymar não é falar apenas do indivíduo Neymar ou do jogador de futebol Neymar, mas é falar também de todo o impacto que tudo que ele diz, tudo que ele faz tem sobre a nossa juventude, e isso não é irrelevante, muito pelo contrário, é muito relevante que a gente fale sobre isso e que a gente analise isso. Com isso dito, então, nós vamos fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo, com a ajuda de vocês, não é, nos comentários, sobre isso. Se você acabou de chegar no canal, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras. Se vocês gostam do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Eu não uso mais a descrição para isso, porque o YouTube está com problemas aí no algoritmo e está machucando quando a gente faz isso, né? Então eu estou preferindo evitar. Bem, como todos vocês sabem, Neymar está sofrendo uma acusação de estupro. Eu não vou nem dizer o nome da moça, né? Pessoas envolvidas e tal. E sobre essa acusação, a primeira coisa óbvia que eu acho que precisa ser dita é a seguinte: a gente não sabe. É possível que ele seja culpado? É. É possível que ela esteja atrás de dinheiro, como a família do Neymar ensinou? É. O que nós sabemos? Muito pouco. Nós sabemos o que o Neymar divulgou, e aí eu vou entrar num assunto muito interessante, que é não sei se a estupidez é a palavra mais adequada, mas assim, a falta de inteligência, né, do Neymar nesse episódio. Porque, claramente, o que o Neymar estava fazendo era tentando difamar a moça, mostrando que ela estava atrás dele, que ela procurou ele e tudo mais. E que isso, de alguma forma, o inocentava no caso. O que primeiro, é uma visão extremamente tola, porque o fato dela ter procurado ele, ter mandado vídeos sexuais, ou seja mais o que fosse, de forma alguma significa necessariamente que ele não a estuprou. Também não significa que ele estuprou, mas repare, isso não resolve esse problema. E um investigador, uma pessoa madura, vai chegar a essa conclusão. Mas Neymar estava preocupado com a imagem pública dele. E ele achou que se ele jogasse ela na fogueira, que isso iria proteger ele. E rapidamente ele foi intimado pelo crime do revenge porn, né, pornografia de vingança, que é você pegar coisas íntimas e você divulgar na internet. E a defesa vai alegar que ele não teve intenção de expor a moça. A intenção nesse caso é muito pouco relevante, porque o fato é que houve a exposição. Então ele é acusado de um crime, e essa é a grande ironia do episódio, ele cometeu outro crime, porque divulgar aquele material íntimo para o mundo todo, porque botou no Twitter, tá no mundo, e agora tem gente que já fez cópia, e isso daí nunca vai desaparecer. E já tem vários vídeos no YouTube, inclusive falando sobre isso, né? Eu não vou fazer isso aqui, você sabe que meu conteúdo é um pouco diferente desse tipo de coisa. Mas isso significa que agora já era, que essa exposição da intimidade já aconteceu. E isso, na nossa legislação,
é um crime. Quão grave é o crime e tal, isso aí tem que conversar com o advogado. Se cabe pena de reclusão ou só multa, enfim. A gravidade, aí não sou eu, não sou advogado, não vou analisar essa dimensão. Mas é muito interessante que ele tenha feito isso basicamente preocupado com sua imagem pessoal. E ele não tinha ninguém que dissesse para ele, ou que ele perguntasse antes de fazer, será que eu devo fazer isso? Porque alguém um pouco mais inteligente poderia ter dito, olha Neymar, diga nas redes que você tem evidências que você acha que mostram uma linha de comportamento da mulher que pode colocar em dúvida suas acusações, que a gente já estabeleceu que não coloca tanto em dúvida assim. Mas ele poderia dizer isso, que é a opinião dele, e não exponha essas imagens e entregue tudo isso para a polícia. Para a polícia examinar. Isso vai fazer parte das nossas evidências que nós vamos mostrar. Ele devia ter consultado um advogado. E eu imagino que um advogado experiente teria dito para ele nunca divulgar isso na internet. Para ele usar isso como um argumento na defesa dele. Que vai ter que ter corpo de delito, e vai ter que ter evidências, enfim. Todas essas coisas que envolvem o processo que tem um grau de complexidade própria, não é? Tem um próprio grau de complexidade. Então, e ele não teve essa pessoa que ele consultasse ou que fizesse essa assessoria. Seja porque, e aí é o motivo principal, eu acredito que ele teria, se ele quisesse, porque ele é riquíssimo. Mas aí vem a imaturidade dele, vem coisas que não inocentam ele, pelo contrário, sugerem que uma pessoa com aquele grau de arrogância poderia realizar esse tipo de coisa. Poderia achar que uma mulher não teria o direito de dizer não. Isso não significa que ele fez isso. Talvez ele não tenha feito. Eu não sei. Eu defendo, inclusive, que a gente não condene pessoas antes das evidências serem demonstradas. Aliás, é uma prática que eu tenho aqui no canal desde o seu início. Eu sou muito cuidadoso com isso. Inclusive com políticos. E normalmente quando eu faço isso com políticos, as pessoas ficam irritadas comigo. Dizem, André, mas político é tudo bandido, é corrupto, é ladrão. Você não devia dar o benefício da dúvida. Mas eu faço isso não é porque eu acredito que político é bonzinho, não. Eu faço isso porque é uma questão de princípios. Que político também é gente e todo cidadão merece esse tratamento. Da gente ter o cuidado tanto de não condenar quanto de não inocentar. Porque inocentar seria chamar a possível vítima de mentirosa e a gente também não tem condições de fazer isso. Então nós temos que, nesse caso, esperar, aguardar, ter uma paciência que nas redes sociais de hoje parece que ninguém quer ter. Né? Agora, em relação à atitude que eu sei que o Neymar cometeu, que foi ter divulgado detalhes íntimos das conversas e vídeos e detalhes da vida sexual que ele teve com essa moça, isso eu sei que ele errou. E foi um erro muito grave. E é uma coisa que ele está ensinando para uma juventude que, olha, se uma mulher fizer alguma coisa que você não gosta ou que você ela te contrariar, você pode usar as coisas que ela disse para você, imagens que ela mandou para você, que era até uma gentileza, um agrado que ela tentou fazer para você, contra ela. Assim como ensina as mulheres a fazer a mesma coisa, ensina a juventude, ensina a nossa população. E é um ensinamento horroroso. É uma coisa assim que mostra, ele pode ou não ter cometido um ato hediondo, mas no mínimo ele já mostra uma imaturidade, uma infantilidade muito grande. Um menino que não cresceu, uma espécie de Peter Pan. Mas não Peter Pan herói, mas uma visão trágica sobre isso. E isso é muito preocupante para a nossa juventude. Para isso está sendo ensinado para os jovens. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse é o motivo principal do vídeo. Para a gente ligar o sinal de alerta em relação a isso. Porque Neymar, quer a gente queira, quer a gente não queira, para muita gente é ídolo. Eu aqui no canal já falei anteriormente,
eu não tenho ídolos, eu tenho figuras que eu admiro muito. Como Sócrates, como George Orwell, como Rômulo Almeida, como Juliano Moreira, como Antônio Gramsci. E aí a gente poderia ir na lista, tem muitos. E quase todos eles têm algum ato de heroísmo, enfrentaram pessoas autoritárias. No caso de Orwell, é uma pessoa de uma coragem extraordinária, né? Então a gente poderia pegar, se a gente pegasse na política recente, eu admiro muito o Bernie Sanders lá nos Estados Unidos, não é? Aqui na política brasileira eu tenho mais dificuldade, sou bem sincero em relação a isso. Tem pessoas que eu gosto, mas esse nível de admiração eu acho que eu não consigo ter. Porque eu tenho muitas críticas, talvez por conhecer melhor, e talvez se eu conhecesse melhor todas essas outras figuras, eu também tivesse dificuldade, mesmo que admirasse o lado positivo, né? Embora Orwell eu conheça muito bem, seria capaz de fazer até uma biografia dele. E eu vejo como um grande risco da nossa juventude colocar numa figura como o Neymar essa idolatria, né? E eu vejo que essa idolatria está entre as pessoas mais velhas acabando. Pelo contrário, as pessoas de mais idade estão começando a ficar chateadas com o Neymar. Estão começando a não gostar do Neymar, mas ter um outro sentimento muito complicado que também não deve ser estimulado, que é o ódio. E são sentimentos muito... essa política e essa relação com as pessoas movidas por esses sentimentos, isso daí leva a gente a não ver a realidade. A gente tomar lado antes de... Já tem gente que saiu à defesa do Neymar antes de saber os fatos, e gente condenando o Neymar também antes de saber os fatos. Todos os dois comportamentos muito complicados. Muito complicados mesmo. E teve um evento recente envolvendo o Neymar. Assim, Neymar a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, né? Eu gosto muito de futebol, meu pai poderia ter sido jogador de futebol. Eu jogo FIFA, quer dizer, até hoje jogo com os meus amigos FIFA, joguei futsal na época de colégio. E Neymar tem uma atitude recente num jogo treino da seleção que mostra uma oportunidade perdida muito triste pra gente. Qual é essa atitude? Ele recebe um drible, né? O rapaz faz uma caneta nele, passa a bola por debaixo da perna dele, um jovem jogador de 20 anos, e ele segura a camisa do rapaz, puxa, e faz quase que um golpe de judô, impõe, ele joga o rapaz no chão. Em que você vê claramente que ele não aceitou o drible que recebeu, e usou de um mais abjeto antijogo para não permitir que o menino seguisse. Quando ele próprio, Neymar, quando ele está com a bola, é aquele tipo de jogada que ele mais valoriza, que ele mais realiza, né? E talvez nessa imagem, na hipocrisia dessa imagem, se diga muito, né? Porque Neymar ele se acha autorizado, porque ele é o Neymar, ele pode fazer o drible, ele pode fazer o gol, ele pode fazer a jogada, ele tem que ser celebrado. Ele tem que chegar no Paris Saint-Germain e virar o batedor de pênaltis oficial sem consultar ninguém, sem falar com o técnico, com o Cavani, com ninguém. Aí quando o povo estranha, ele diz: "Ô, gente, eu pensei que foi para isso que você foi contratado, para ser o melhor de todos, para ser acima de qualquer suspeita." Mas aí quando alguém faz com ele um treino, em uma coisa que não tinha nenhuma repercussão, ele puxa pela camisa e diz: "Não, comigo não, você vai pro chão." E talvez eu esteja vendo muito nessa imagem, mas tem um quê de simbólico aí. Porque me parece aquela coisa daquelas pessoas que são muito paparicadas, e ele tem várias pessoas que só dizem amém a ele, e isso tende a produzir comportamentos muito ruins. E eu acredito que parte do comportamento ruim que ele exibe tem uma relação com essa percepção que ele pode tudo. Que não se dá nenhum tipo de limite. Que não se diz para o Neymar que existem responsabilidades e que
ele precisa aprender a ser um cidadão e não apenas um jogador de futebol. E, infelizmente, pela idade que ele tem, ele já tem 27, 28 anos, eu não sei se isso vai acontecer. Porque a época de formação dele, a maioria das pessoas, é até os 18 anos. Você tem muita coisa ali que é definida com 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando chega, passou dos 20, muita gente não muda. É mais difícil. Tem gente que muda. Tem gente que cresce, tem gente que passa por uma grande transformação. Mas, infelizmente, em relação ao Neymar, eu não sei se eu acredito. Eu tenho muitas dúvidas. E eu torço para que haja por causa do poder de influência que ele ainda tem sobre uma parte da juventude. A parte que ainda não odeia. A parte que vai nas mídias sociais para defendê-lo. Sobre o caso da acusação de estupro, nós temos que aguardar as evidências, ver o que é que vai acontecer. Exercitar um pouco de cautela. E sobre o fato dele ser bolsonarista, isso não motiva nenhum ódio nem nada para mim. Inclusive porque tem pessoas que eu gosto que são bolsonaristas, inclusive pessoas relativamente próximas, que eu gosto como pessoas, mas que, enfim, divergem radicalmente no campo das ideias. E eu sei que para muitos é difícil fazer essa separação, mas talvez o fato de eu estudar política, de eu saber a origem do bolsonarismo e saber que ele é um resultado de um processo social, me ajude a não ter raiva das pessoas. Porque eu não tenho raiva dos bolsonaristas. Especialmente aqueles mais pobres. Eu não tenho raiva deles. Eu lamento, porque eles estão defendendo uma agenda que os piores prejudicados serão eles. Não serei eu. Eu serei um pouco prejudicado porque vai diminuir expansão de vagas em universidades, mas eles vão ser muito mais prejudicados. Por causa do não aumento real do salário mínimo e, enfim, outras questões. Diminuição dos direitos do trabalhador e tudo mais. Enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer. Acabou ficando meio longo, mas quando a gente faz uma reflexão livre, como foi esse caso, né, que peguei o caso do Neymar para fazer uma reflexão mais ampla, esse tipo de coisa acontece. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. Um abraço.